Estamos de volta com o último bloco do Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a alteração da lei dos agrotóxicos. No fim do outro bloco, eu deixei uma questão aqui sobre a higienização dos alimentos que nós consumimos diariamente e que vem com resíduo dessas substâncias. Existe, professor Trapé, professor Ferraz, alguma maneira correta que a gente possa consumir esses alimentos com segurança? Bom, de acordo com os dados que eu já comentei aqui do Programa de Análise de Resíduos em Alimentos, né, os alimentos que você consome, comprados em supermercados, eles têm toda a segurança. Obviamente, você tem que higienizar. Você não vai pegar uma fruta ou uma verdura que você compra no supermercado e vai comer. Você vai ter que lavar, inclusive, por uma questão de higiene biológica, né, que pode ter manipulação, tudo e tal. Agora, do ponto de vista de segurança química, né, de acordo com os órgãos oficiais, eles estão plenamente seguros. Não tem problema nenhum a gente consumir isso. nenhum. Então, eu já tenho uma visão ao contrário. Ele vem com resíduo de agrotóxico e não tem nada que você possa fazer em casa que tire. Lavar, você pode, talvez, se for aplicado superficialmente, você pode tirar o excesso que tem no entorno do produto, né? Pode deixar de molho. Mas a maioria dos produtos tem um efeito, eles são sistêmicos, ou seja, eles entram dentro do produto. Então, não adianta você higienizar essas várias formas que aparecem, às vezes, na internet e tal, de como você reduzir a quantidade de agrotóxicos. Você pode, como o professor muito bem falou, eliminar patógenos, coisas assim que estão ali fora, né? Que algum contato com micro-organismo, alguma coisa que houve ali. Então, você pode higienizar, mas o agrotóxico que vem no produto, você não consegue tirar com métodos caseiros. Nem porque a gente ouve realmente vários médicos falando para colocar em soluções de hipoclorito, deixar de molho, nem isso resolveria? Não, isso resolve a higienização, como foi falado. A higienização biológica, né? Agora eu volto a enfatizar, né? Os dados oficiais da Anvisa indicam segurança química de 99% dos alimentos analisados pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos. Isso é um dado importante, né, e que deve trazer uma tranquilidade para a população brasileira, que ela pode estar ingerindo, população de Campinas, região, tudo, pode ingerir os alimentos de supermercados, que eles têm segurança química. Tem que lavar, higienizar, mas os alimentos estão seguros. Consumidores do ponto de vista do Brasil, químico. professor, a gente está falando aqui em escala nacional. Pensando no Brasil mesmo, mesmo os dados da Anvisa com esse ele está citando um ano específico. Dados históricos indicam que 30% tem problemas sérios ou de contaminação, excesso de resíduo, além do permitido, que nós vimos que nós temos muito mais resíduo que é permitido na Comunidade Econômica Europeia, então nós podemos comer veneno, eles não, né? Não sei porquê. Essa flexibilização que vai ser maior ainda vai ampliar isso, né? Então, você tem um problema seríssimo aí, já vem com, não tem, dados do PARA dizem que 30% tem ou resíduo em excesso ou produto que não era adequado para aquele alimento estava presente ali. Os outros 70% tinham resíduos agrotóxicos em níveis baixos, abaixo desse nível de risco que o professor disse. Sobre os agricultores, professor, o senhor falou que fez pesquisa aí durante 30 anos, né, se eu não me engano, com agricultores. A gente viu denúncias de que o modo de pulverizar esses defensivos agrícolas, esses agrotóxicos nas plantações não seriam respeitadas da forma como a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina, que teria que ter uma distância de 90 metros entre escolas, populações indígenas, e isso não seria respeitado. O senhor viu em alguma dessas suas andanças esse tipo de ação acontecer? Não, que eu tenha identificado contaminação de populações por aplicação de pesticida, de agrotóxico, assim, de forma indevida, não. Existem relatos, há muitos anos atrás, de possibilidades disso, de contaminação de alguma comunidade ou de escola, tudo. Mas hoje em dia isso é praticamente, né, irrisório. Que eu tenha encontrado nas 5 regiões do Brasil que eu viajei, não tenho encontrado problemas desse tipo. E são regiões de aplicação de agricultura familiar. Mesmo em nascentes de rios que acabam ficando ali muito próximas às regiões de plantação? Bom, eu não fiz análise tem que se fazer uma análise de solo e de água. De solo e de água para ver se tem aquilo. Achar que tem alguma coisa. Agora, determinar, certificar que tem por estudos científicos é outra coisa, deve ser feito. Se tiver contaminação,
para-se a contaminação, né? Se reduz, mas achar só que tem e daí a definir que as coisas estão acontecendo de maneira equivocada, há uma diferença muito grande. Não há controle, no caso, principalmente da aplicação aérea, de respeitar esses limites, que são 500 metros, inclusive, de nascente, de área de população. Em Lucas do Rio Verde tem um caso relatado no mundo todo, escrito, relatado para todo mundo saber, ouvir. Contaminação de crianças em escola, aldeias de índio, isso é comum. Eles não respeitam, porque você vem com um avião, aqui está o limite da plantação, você teria que cortar a aplicação, fazer o retorno. Eles não fazem isso, eles continuam aplicando. Quem que deveria fiscalizar isso? Seria o órgão público, federal. Mas você não tem fiscal para tudo isso. É por isso que eu digo, o Brasil é um dos países que mais tem legislação boa em relação a quase tudo, questão ambiental, mas não é respeitada. E as pessoas não são punidas por isso. Esse é que é o grande problema. Lucas do Rio Verde tem crianças até hoje com problemas. Um professor da escola, de uma das escolas, sofre com problemas até hoje, em decorrência da carga de excesso que ele pegou com agrotóxico pulverizando em cima de uma escola. Então, isso ocorre frequentemente, não é? Em São Paulo tem casos que nós temos áreas de cana, em Araraquara mesmo tem acompanhado casos de pulverização aérea que passam por cima de comunidades, é comum. Olha, é uma discussão que, claro, não se encerra aqui. A nossa intenção é trazer essa discussão, levar até você, para que você também tenha a opinião dos dois lados e possa pesquisar. A gente está encerrando o programa. Eu queria as considerações finais de vocês. Afinal, a gente está com esse projeto ainda em análise em Brasília, ainda deve levar algum tempo para ser aprovada ou não a alteração dessas leis. Professor José Maria Ferraz, suas considerações a respeito dessa alteração dessa lei. Eu acho ela extremamente complicada, porque nós já vimos que nós temos problemas sérios com o agrotóxico no país e isso vai flexibilizar, de fato, muito mais. Você tem hoje, a própria ONU encaminhou uma carta para o governo brasileiro alertando com os riscos que isso poderia acarretar, isso está documentado. Você tem 300 associações entre a associação, o INCA, que é sobre o câncer, a Brasco, que trabalha com a saúde das pessoas, o INCA, o IBAMA, a própria Anvisa, 300 instituições, a SBPC, que representa os cientistas do Brasil como um todo, alertando para os riscos dessa alteração. Então, é uma loucura que nós estamos fazendo, né? O importante é alertar, esse modelo regulatório é flexibilizar demais. Professor Ângelo Zanaga Trapé, suas considerações também sobre essa lei. Bom, eu considero um avanço, né? Eu acho que, considero que não vai flexibilizar nada, vai, pelo contrário, né, favorecer com que a Anvisa possa compor um grupo de técnicos, inclusive com experiência em toxicologia maior, para poder agilizar esse trabalho. Um dos pontos que os técnicos da Anvisa dizem é que eles não têm estrutura para fazer essas análises mais rapidamente. Então, que se dê condições para eles e para o IBAMA também realizarem as análises necessárias para que o produto que vai ser registrado seja registrado com segurança à saúde do agricultor, à saúde da população e ao meio ambiente. Para isso não se muda a lei, né, professor? Acho que é um ponto aqui, que, apesar das visões opostas que todos concordam, é que precisam de políticas públicas eficientes para que a lei seja aplicada, qualquer que seja a lei, para que ela seja aplicada. É isso que falta, não é verdade? Falta política pública, exatamente. Professor doutor Ângelo Zanaga Trapé, muito obrigada pela sua participação, pelas suas considerações na Ação Nacional. Eu que agradeço. Estou à disposição. Professor José Maria Guzmán Ferraz, também muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu que agradeço, espero ter feito um debate interessante para as pessoas terem a sua opinião. Com certeza ajudou muito. E você, a gente espera também que o programa de hoje tenha ajudado você a pelo menos entrar nessa pesquisa. Muito obrigada pela companhia. O Ação Nacional volta na próxima quinta-feira.